A vida no Japão no período de 1603 a 1868 era colorida, interessante e cheia de riquezas, para quem fosse imperador, comerciante rico ou samurai. Os samurais são considerados um dos símbolos mais famosos da história do Japão, mas também eram a razão pela qual a vida era miserável, deprimente e pobre para todos no Japão feudal. Por trás dos fiéis seguidores do código de conduta samurai, as suas mentes guerreiras estavam com um pensamento profundamente perturbado, que introduziu um monte de pensamentos e ações, no mínimo confusas e questionáveis no Japão medieval. Bem-vindo ao Curiosidades da História. Hoje vamos voltar alguns séculos e alguns quilômetros também e descobrir quais coisas assustadoras eram normais no Japão feudal. À medida que os samurais progrediram e ascenderam aos escalões mais altos da sociedade japonesa durante o período feudal, eles se tornaram um modelo dos costumes e tradições sociais do Japão. Os primeiros lugares na pirâmide social japonesa vinham com muitas restrições e limites autoimpostos. Por exemplo, quando se tratava de casamento, os filhos samurais não podiam escolher com quem se casariam. Os casamentos eram pré-arranjados e eram basicamente uma ferramenta política para fortalecer alianças. Agora talvez você deva estar se perguntando: como isso é diferente de qualquer outro lugar do mundo? Bem, o que descrevemos até aqui foi só o começo. Os casamentos exigiam não apenas o consentimento dos pais, mas também o consentimento do comandante do exército japonês. E essas autoridades às vezes também exerciam seu poder de arranjar casamentos para casar à força membros de duas famílias rivais, na tentativa de semear a paz entre elas. Imagine que todos tenham o direito de tomar a decisão mais importante da sua vida, exceto você. E esse sistema fez com que muitos jovens apaixonados tirassem a própria vida a ter que se casar com outra pessoa que não fosse o seu único amor verdadeiro. Na verdade, se apaixonar era considerado um grande tabu no Japão feudal, e as histórias de amor só eram permitidas em peças de teatro. E uma peça de teatro no Japão se concentrava nos contos tristes de casais que terminavam por tirar a própria vida no final, bem no estilo Romeu e Julieta. O ato de um casal se suicidar juntos era chamado no Japão de shinju, e quase sempre era uma notícia arrepiante para a população quando acontecia. Francamente, uma das maiores figuras da literatura japonesa fez toda a sua carreira em peças relacionadas ao shinju, e é aí que o problema começou. Conforme as peças de shinju se tornavam populares, o mesmo acontecia com o ato shinju. As pessoas estavam se suicidando sozinhas ou em casal sob a influência dessas peças. Tornaram o ato de se matar uma moda. As peças de shinju do dramaturgo Chikamatsu foram consideradas a maior causa da morte dos imitadores. O shinju retratou principalmente histórias de jovens apaixonados solteiros, cujas histórias de amor estavam condenadas desde o início. Outras vezes contavam histórias de um casal que cometia suicídios separados, chamado de seppuku para os homens e jigai para as mulheres. O jigai era um rito de suicídio realizado por membros femininos da família samurai. E diferente do que acontecia no seppuku, o jigai concentrava-se na rapidez e dignidade, em vez de honra e masoquismo. Por isso, ao invés de as mulheres terem uma morte lenta e dolorosa, elas cortavam sua própria garganta. Era comum nesses atos também amarrarem os joelhos juntos, para que seus corpos não entrassem em colapso e caíssem em uma posição comprometedora. O jigai era realizado para envergonhar a família ou para salvar sua honra no caso de uma invasão inimiga bem-sucedida. Mas o motivo mais comum para o jigai era o marido ser forçado a cometer seppuku. Outra fonte de histórias de shinju eram os bordéis, que abordaremos na próxima sessão, já que os bordéis japoneses feudais eram uma caixa de Pandora de seu próprio tipo. No entanto, a influência das peças de shinju, causando mais mortes, tornou-se um problema tão grave para o país que eles tiveram que banir completamente esse gênero bizarro de entretenimento para impedir suicídios imitadores. Mas a proibição não acabou com a tendência como um todo, então o governo teve que tomar outras medidas drásticas. As mortes dos imitadores foram negadas a funerais, e se uma pessoa do casal que estava tentando se matar sobrevivesse, seria banida do Japão sob a acusação de assassinar seu parceiro.
Hoje, a prostituição é considerada uma prática ilegal no Japão, mas antes de 1956 era uma prática legal e bastante questionável. Durante os primeiros anos do século 17, os bordéis japoneses foram forçados a ser transferidos para os chamados bairros de lazer das vilas e cidades. Esses bairros de lazer eram separados por rios e córregos do resto da cidade, e a única maneira de acessá-los era por uma entrada nas altas muralhas que cercavam o bairro. As mulheres comuns eram proibidas de entrar nesse bairro, e os clientes homens tinham que seguir um código de conduta rígido lá. Mas toda essa segurança e sistema não estavam lá para a segurança das mulheres, mas sim para garantir que elas não pudessem sair. A vida nos bordéis no Japão feudal era na verdade de escravidão, devido ao fato de todos serem pobres, exceto os samurais e mercadores. Famílias desesperadas frequentemente vendiam suas filhas para pagar dívidas ou ganhar algum dinheiro extra, e os bordéis elaboravam contratos duros para as mulheres e suas famílias assinarem, garantindo assim que elas nunca seriam capazes de sair ou fugir. É assustador saber que a maioria das mulheres que foram vendidas por suas famílias para os bordéis eram muito novas, nem estando na adolescência. As doenças venéreas eram mortais nos bairros de lazer, constituíam a maior causa das mortes por lá. Elas foram tratadas pior do que escravos, muitas vezes morreram jovens e tiveram que passar pela terrível provação de vários abortos forçados, o que também resultaram na morte na maioria das vezes. Os clientes mais frequentes dos bordéis regulamentados nas grandes cidades do Japão feudal eram comerciantes e samurais. Ocasionalmente, alguns desses homens se apaixonavam perdidamente por suas prostitutas favoritas, o que gerava dívidas ou vergonha por visitá-las repetidamente. E como os casamentos por amor eram tabus no Japão feudal, esses clientes apaixonados acabariam encontrando horríveis fins auto-infligidos que inspirariam mais peças de Shinjo. Outro efeito negativo desses bordéis foi talvez oprimir o mercado negro de órgãos do mundo. Ao contrário dos mercados negros de órgãos de hoje, que se baseiam na necessidade médica de órgãos internos e tipos raros de sangue, os mercados negros de órgãos do Japão giravam em torno dos dedos dos pés e das mãos. As mulheres dos bordéis japoneses tinham uma maneira bastante estranha de mostrar sua devoção a seus clientes favoritos. Elas recorriam a automutilação para provar o quão especial é seu cliente favorito, e um dedo amputado como um presente era considerado a maior honra que um cliente podia receber. No entanto, a automutilação corporal também era uma violação extrema dos tabus da influência que o Japão havia tomado emprestado da China. Como resultado, em vez de desperdiçar seus polegares, as prostitutas de alto escalão preferiam comprar de vendedores ambulantes, mendigos ou até mesmo cadáveres. Portanto, da próxima vez que receber um dedo amputado em um envelope rosa perfumado, saberá de onde pode ser o seu próximo admirador ou admiradora secreta. Os comerciantes podem ter sido a única classe além dos samurais que eram ricos o suficiente para visitar os bordéis. Mas quando se tratava de respeito, eles não tinham nenhum. Na verdade, os comerciantes eram considerados uma das classes mais baixas da sociedade feudal japonesa, e os samurais foram classificados como a classe mais alta, seguido por fazendeiros, artesãos e comerciantes. Para os fazendeiros, a escala na classe social custava caro, pois eram os únicos que pagavam impostos em todo o país, apesar de viverem geralmente em péssimas condições. A pobreza era tão grande que algumas famílias foram forçadas a praticar o infanticídio. A desnutrição era generalizada e as pessoas ficavam mais gordas por comer apenas arroz e peixe. Mas nenhuma dessas classes teve que tolerar o que o povo Barakumin suportou. Barakumin eram as comunidades segregadas formadas por trabalhadores que trabalhavam em ocupações consideradas impuras ou contaminadas pela morte, como algozes, açougueiros e coveiros. Mesmo entre eles, os Eta eram considerados o mais baixo. Eta significa literalmente povo da areia em japonês, e eles poderiam ser mortos instantaneamente pelos membros do clã samurai se acusados de um crime. Eles foram considerados intocáveis e foram rejeitados por serem impuros, assim como o povo Dalit na Índia Imperial. O povo Dalit ainda é segregado na maior parte da Índia, assim como o povo Burakumin no Japão. O sistema de castas japonês foi abolido em 1871
junto com o sistema feudal. E ainda assim, um magistrado do século XIX foi registrado, declarando Eta como 1/7 de uma pessoa comum. A discriminação prevalece no Japão até hoje, e as pessoas tiveram que esconder sua linhagem para escapar dela. O governante militar Shogun Tokugawa Iemitsu criou uma lei em 1635 que isolou o Japão do resto do mundo por 200 anos. Tokugawa tornou ilegal o embarque de navios japoneses para qualquer país estrangeiro e considerou uma tentativa de deixar o país uma ofensa punível, atribuindo a pena de morte aos culpados. Planejar secretamente deixar o país ou retornar ao Japão após uma viagem ao exterior também era considerado traição e merecia a execução. A razão por trás de tais leis duras e ridículas era a atitude desprezível do governante para com os missionários cristãos e comerciantes europeus, que ele considerava espiões do imperialismo ocidental e, consequentemente, uma ameaça ao seu poder. Em 1639, os portugueses foram proibidos de desembarcar nas costas japonesas. Se os soldados japoneses encontrassem algum navio português, eram autorizados a destruí-lo imediatamente e prender missionários, comerciantes e civis portugueses e decapitá-los sem responder a ninguém. Todos os japoneses encontrados convertidos ao cristianismo eram torturados severamente até a morte para revelar a identidade e a localização daqueles que os converteram. As mulheres eram punidas de maneiras mais humilhantes do que os homens, enquanto a punição dos homens eram mais violentas. Com a primeira onda de cristianismo, 300.000 pessoas se converteram, incluindo alguns senhores feudais. Mas claramente o governo era contra. O martelo desceu forte e rápido. Logo, os cristãos japoneses foram torturados e pressionados a renunciar ao cristianismo, sendo alguns executados e até crucificados. Pelos próximos 50 anos, o shogun teve samurais caçando cristãos como cães selvagens, e depois da rebelião Shimabara dos católicos romanos japoneses, Shogun teve a desculpa de banir o cristianismo em todo o país. Isso forçou o cristianismo a se tornar um culto secreto no Japão, chamado de Kakuri Kirishitan, enquanto os sobreviventes se escondiam. Eles mantiveram-se em segredo por 2 séculos, até 1868, quando missionários ocidentais surpresos redescobriram cerca de 30.000 deles. E aí, acha que perdemos algum outro fato assustador sobre o Japão feudal neste vídeo? Deixe nos comentários. E mais uma vez, obrigada por assistir ao Curiosidades da História.